Bom, vamos lá. Bom, a gente vai, na verdade, rever esse conteúdo, né, de funções. Na aula de ontem, a professora Ana Paula reforçou aí em relação ao conteúdo de conjuntos, né, que é a nossa primeira atividade do mapa mental, tá? E a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho de funções. Então a gente vai relembrar um pouquinho de conjuntos também e entrar na definição de funções. E a partir dessa aula tem a atividade da lista de exercício, ok? Bom, em relação a essa aula de hoje, tá? O objetivo dessa aula vai ser identificar o domínio, tá? A gente vai caracterizar uma função, vai definir o que é função, e em cima disso a gente vai identificar o domínio da função e calcular esse domínio, é o que a gente chama de valor, tá? Calcular também a função composta e funções inversas. Então, na aula de hoje, basicamente, a gente vai aprender a identificar o que é uma função, tá? E calcular os tipos de funções, ok? Bom, antes de entrar na definição propriamente dita de função, bora trazer um pouquinho aqui para o nosso cotidiano, tá? Por exemplo, olha essa charge aqui, ó. O motorista está abastecendo o carro dele, tá? Então, você pode observar que o valor que você paga, tá, ele está diretamente relacionado com a quantidade de combustível que você põe no seu carro ou na sua moto, tá? Então, o valor a ser pago, ele é diretamente proporcional à quantidade que você coloca. Então, você pode observar isso aí quando você vai no posto de gasolina, você pode observar isso aí quando você vai na feira, né? Por exemplo, você vai comprar, digamos, uma quantidade de frutas. Ah, eu vou comprar uma penca lá, uma dúzia de bananas. Então, quando você vai comprar uma dúzia de banana, você vai pagar um valor X, tá? Dependendo de quanto está essa dúzia. Se você quiser levar 2 dúzias de banana, você vai pagar um valor maior. Então, o valor a ser pago, ele é proporcional, diretamente proporcional, à quantidade que você está comprando. No caso aqui, a gasolina. Então, nessa tabela, a gente pode observar, ó, tá? Essa tabela aqui eu tenho 2 linhas e tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas, tá? Que pode ter mais também. Mas aqui na primeira linha eu estou relacionando a quantidade, né, de gasolinas, então 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros e assim sucessivamente. E na linha de baixo a gente pode observar, ó, o valor a ser pago. Então, por exemplo, se eu colocar 1 litro de gasolina, eu vou pagar R$2,59. Faz tempo que a gente não paga esse valor, né? Se a gente colocar 2 litros de gasolina, a gente vai pagar 5,18 centavos, R$5,18. Ou seja, você vai pagar 2 vezes o valor de 1 litro. Se você levar 3 litros, você vai levar 3 vezes o valor de 1 litro. E assim sucessivamente. Então, o que você pode observar aí? Que o valor que você vai pagar está relacionado diretamente à quantidade que você coloca, tá ok? Deixa eu ver se acho que tem alguém entrando aqui na sala. Só um minuto. O computador também aqui não ajuda. Só um minutinho aqui, pessoal. O computador tá travando. Ah, tem o pessoal tá entrando aqui. Ok. Então vamos lá. Então aqui, novamente, nessa tabela aqui a gente representa aí o valor a ser pago, né, pela quantidade de combustível que você coloca. Então você pode observar que quanto mais combustível você coloca, mais você vai pagar. Eu posso relacionar essas duas grandezas, tá? O valor a ser pago e a quantidade de litros que eu coloco. Como assim, professor, relacionar? A gente pode relacionar isso aí através de uma função, tá ok?
vou já dar a definição de função. Mas você já pode observar nessa tabela aqui que o valor a ser pago ele está relacionado à quantidade de combustível, ok? Tem alguém com fone ligado aí, pessoal? Se tiver, desliga, senão dá o retorno aqui, tá? Certo? Então, olha só. Aqui também eu posso observar, ó, nesse gráfico, olha lá, essa quantidade de valor a ser pago e a quantidade de gasolina eu estou representando numa tabela. Mas eu posso representar esses valores num gráfico também, tá? Não está feito o gráfico aqui, mas eu poderia representar esses valores através de um gráfico. Como esse gráfico aqui, ó. Lembra do gráfico que você tem o eixo Y, tá? E o eixo X. Eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical. Eixo X é chamado eixo das abscissas e eixo Y é chamado eixo das ordenadas, não é isso? Só que nesse gráfico aqui, o eixo X representa para a gente o tempo de crescimento. E o eixo Y representa a altura da planta dada em centímetro. Então esse gráfico representa para a gente a altura de um vegetal em função da sua idade, tá ok? Então você percebe aqui, ó, que após uma semana o vegetal tem 15 centímetros de altura. Depois de 2 semanas, 25 centímetros de altura. Depois de 3 semanas, 30 centímetros de altura. Então você percebe também que a altura do vegetal depende de quem? Da idade, ó. Depende do tempo. Cada idade tem uma altura diferente, ó. Cada idade tem uma altura diferente. Assim como cada quantidade de gasolina tem um valor diferente. Cada quantidade de gasolina tem um valor diferente. Não vai acontecer, por exemplo, de você botar 1 litro de gasolina e pagar 2 valores, tá ok? Não vai acontecer de aqui você ter uma idade e você ter 2 alturas diferentes, tá? Então aqui tem a representação do vegetal aqui em função da idade. Alguma pergunta até aí, pessoal? Dúvida? Tranquilo? Sem problemas? Se tiver dúvida, pergunta, tá? Pode perguntar para mim, professora Ana Paula. Tranquilo. Até aí tá tranquilo, né? Repara que eu ainda não dei a definição de função. A gente ainda está tendo a característica intuitiva do que é uma função, mas a gente vai já definir uma função. Olha só, o que seria uma função então, professor? Bora lembrar lá de conjuntos? Você tem um conjunto A e você tem um conjunto B. Dentro do conjunto A, eu tenho os elementos que pertencem, olha só, os elementos que pertencem ao conjunto A e temos os elementos que pertencem ao conjunto B. O que que uma função vai fazer? Ela vai pegar os elementos do conjunto A e levar no conjunto B. Como assim, professor? Levar? Ela vai relacionar. Bora voltar aqui, ó. O litro, litros de gasolina, seria o conjunto A, ó. Os elementos do conjunto A seria litros de gasolina. Os elementos do conjunto os elementos do conjunto B, valor a ser pago. Então, quando eu pego 1 litro, eu vou pagar R$ 2,59. Então, ó, o elemento do conjunto A sendo levado no conjunto B. Mas quem é que faz isso aí, esse transporte? É justamente a nossa função. Se eu colocar 2 litros de gasolina, eu vou pagar R$ 5,18. Tá? Então é isso que a gente vai fazer, ó. É isso que a função vai fazer. Cada elemento do conjunto A vai ser levado num correspondente no conjunto B. Só que não é levado de qualquer maneira, tá? Para ser função, tem que ter uma condição. Que condição é essa? Ó? Olha só, cada elemento do conjunto A tem que ter um único, olha essa palavrinha aí, ó, um único
correspondente no conjunto B. Tá? É por isso que eu falei para vocês, não vai acontecer de você colocar 1 litro de gasolina e pagar 2 valores. Tá ok? Sempre, cada elemento do conjunto A vai ter que ter um único correspondente no conjunto B. Então, esse elemento aqui do conjunto A se corresponde com este elemento do conjunto A se corresponde com esse outro elemento do conjunto A se corresponde com este. Ah, professor, mas é o mesmo, não tem problema. O que não pode acontecer é o elemento do conjunto A ter duas imagens, 2 correspondentes. Tá ok isso aí ou não? Alguma dúvida até aí? Pergunta. Certo? Então, a função ela vai fazer isso, pessoal. Ela vai pegar os elementos de um conjunto e vai levar em outro conjunto. Só que tem que acontecer uma condição. Cada elemento tem que ter uma única correspondência. Correto? Então, a gente diz que a função ela funciona como uma máquina. Ó. Tem a entrada dos elementos e tem a saída. Então, olha só. Aqui na máquina vai entrar quantidade de combustível e vai sair valor pago. Aqui na máquina vai entrar a idade do vegetal e vai sair a altura do vegetal. Tá ok isso aí? Alguma dúvida até aí? Pergunta? Tudo tranquilo? Olha só, esses conjuntos, eles recebem nomes, tá? Por exemplo, o conjunto A, ele é chamado de domínio da minha função. Os elementos do conjunto A são chamados de domínio. É da onde parte a flecha, ó. É da onde parte a minha função. O conjunto B, ele é chamado de contradomínio. É aonde chega, tá? E esses elementos aqui do conjunto B que têm correspondência ao conjunto A são chamados de imagem, ok? Então, você tem domínio, que é o conjunto, os elementos do conjunto A. Conjunto B é o contradomínio e os elementos do conjunto B é a nossa imagem, correto? Deixa eu ver quem está entrando aqui na sala. Certo? Professor? Diga. Então, os elementos do domínio podem ter uma imagem comum, é? Eu posso ter 2 elementos do domínio tendo a mesma imagem. O que eu não posso é ter um domínio, entendeu? Ter 2 imagens, tá ok? Como aqui, olha esse exemplo. Esse exemplo, ele mostra isso. Ó. Por exemplo, esse cara aqui, ó, de acordo com a definição de função, cada elemento do domínio tem que ter uma única imagem, certo? Nessa letra A aqui, ó, olha, eu tenho o conjunto A, 1, 2 e 3. Conjunto B, 2, 3 e 4. Tá? Essa letra A aqui, essa função F1 aqui, ó, é uma função? Será que é uma função de acordo com a nossa definição? Sim ou não? Basta a gente entender a definição. O que diz a definição? Bora voltar aqui, olha lá, ó. Função é uma regra ou aplicação que associa cada elemento de um conjunto A, né, que é o domínio, a e apenas um elemento do conjunto B. Como eu falei, o conjunto A é chamado de domínio, o conjunto B de contradomínio. Então, essa letra A aqui, ó, esse F1, representa uma função para a gente, pessoal? O que vocês acham? Sim. Sim. O elemento 1, qual é o correspondente dele? É o 2. O elemento 2, qual é o correspondente dele? É o 2. Professor, mas tem a mesma imagem aqui. O 1 e o 2 têm o mesmo correspondente. Não tem problema. O que não pode acontecer é sair 2 flechas daqui do 1, 2 flechas do 2 ou 2 flechas do 3. O que não pode acontecer é o elemento do domínio ter 2 imagens, tá ok? Mas eu posso ter
a mesma imagem para elementos diferentes. Outra coisa que não pode acontecer, pessoal, todo elemento do domínio ele tem que ter a sua imagem. Então aqui para a gente essa letra A representa uma função, ó, porque o elemento 1 tem uma única imagem que é o 2. O elemento 2 tem uma única imagem que também é o 2. O elemento 3 tem uma única imagem que é o 3. Então isso aqui é uma função. O domínio seria 1, 2, 3. O nosso contradomínio seria 2, 3 e 4. Ah, pessoal, mas o 4 não tem correspondência. Não tem problema, tá? Mas o contradomínio é o conjunto B. Agora, quem seria a imagem? 2 e 3. A imagem, pessoal, é aqueles elementos do conjunto B que está em correspondência, tá ok? Então, domínio, contradomínio e imagem. Alguma dúvida até aí? Pergunta? Tudo tranquilo? Bora para a letra B aqui. O que vocês acham? A letra B é uma função? Sim ou não? Não. Não é função. Por que não é função? O elemento do domínio tem um sem correspondente. Isso. Olha o elemento 4 aqui, ó. Ele não tem imagem. Quando isso acontecer, significa que isso aqui não é uma função. Ah, professor, mas se não é função, é o quê? É uma relação, tá? Então, quando não é função, é relação. Então, olha só. Toda função, ela é uma relação, mas nem toda relação é uma função, tá ok? Para essa relação ser chamada de função, o que tem que acontecer? Cada elemento do domínio tem que ter uma única imagem. Essa é a regra, tá? A letra C é função ou não? Também não. Por que não? Um elemento do domínio tem duas imagens. Isso mesmo. Só um minuto, pessoal. Esse horário aqui passa muito avião aqui, aí às vezes dá interferência. Então, olha lá. Essa letra C, ela também não é função. Por que ela não é função? Porque o elemento 4 do domínio tem duas imagens, ó. Isso não pode acontecer. Tá ok? Então, para ser função, cada elemento do domínio tem que ter uma única imagem. Bora voltar na nossa aplicação aqui. Olha lá. 1 litro de gasolina paga R$ 2,50. Então, o domínio 1 tem imagem R$ 2,59. Domínio 2 tem imagem 5,18. Domínio 3 tem imagem 7,77. Você pode verificar que cada elemento do domínio, ó, tem a sua única imagem. Então, esses dados aqui, eles representam uma função para a gente. Tá ok? Mesma coisa aqui, ó. Cada semana tem uma altura, ó. Cada semana tem uma altura. Cada semana tem uma altura. Então, cada elemento do domínio tem uma imagem, tem uma única imagem. Correto? Tá? Então, como a gente estava falando, a função 1 aqui, ó, F1 é função, porque cada elemento de A tem um único correspondente em B, né? Olha só, cada elemento de A tem um único correspondente em B. O F2 não é função, porque, ó, 4 pertence a A e não tem correspondência em B, ó. O colega falou, ó, o 4 pertence a A e não tem correspondência em B. Logo, isso aqui não é uma função. E aqui o F3, né? Tá F2 aqui, mas F3, que é a letra C, não é função também, tá? Porque o elemento 4, ó, tem 2 correspondentes. Ok? Tá entendido o que é uma função, pessoal? Já sabe identificar quando você está diante de uma função? Sim ou não? Tranquilo? Sim. Ok? Bom, o que a gente vai aprender agora? A gente vai aprender a calcular o valor numérico de uma função.
Tá? Como assim, professor? O valor numérico. É isto aqui, ó. Se eu colocar 1 litro, quanto eu vou pagar? Como é que eu sei que quando eu coloco 1 litro eu pago R$ 2,59? Como é que eu sei que eu colocar 2 litros eu pago R$ 5,18? Tem uma função, tá? Que relaciona esses dados aí. Aqui eu só coloquei os dados, tá? Mas tem uma fórmula, tem uma função que relaciona. Aí o que você faz? Pega o valor da quantidade, joga na fórmula e calcula. Que é justamente isso aqui, ó. Calcular o valor numérico de uma função, tá ok? A gente vai representar uma função, pessoal, por essa notação aqui, ó. A gente vai chamar a função de f de x ou y, tá? Então, y igual a f de x é a nossa função. O que essa função vai fazer? Ela vai pegar os elementos de A e levar nos elementos do conjunto B. Ó. Olha a setinha. Ó. A função vai pegar o domínio e vai levar na imagem, no contradomínio. Ok? Certo? Então, a gente vai representar a nossa função por f de x. Exemplos de funções. A gente pode ter, ó, f de x igual a x mais 1, ó, é uma função, tá? Ou y igual a x mais 1. Como eu disse, eu posso chamar de f de x ou eu posso chamar de y, ok? Então, essa função é o quê? X mais 1, é a minha função, ok? Outro exemplo de função, f de x igual x ao quadrado. É uma função? É uma função. Depois a gente vai especificar cada tipo de função, tá? Isso aqui é um tipo de função, isso aqui é outro tipo de função, mas lá para frente a gente vai identificar as funções, correto? Mas se é função, é porque obedece àquela regra. Cada elemento do domínio tem que ter uma única imagem, correto? Então, olha só. Vamos exemplificar. Digamos que você tem o conjunto A. Ó. O conjunto A é formado por 0, 1 e 2. O conjunto B é 0, 1 e 4. Quem é o domínio aqui, pessoal? Eu vou pegar uma função levar de A em B. Quem é o domínio? Hein? Quem é o nosso domínio? O que está entre chaves 0, 1 e 4? Não, domínio, né? Domínio 0, 1 e 2. Isso, domínio é o conjunto A. Sempre é da onde parte. Pessoal, mas o domínio poderia ser o conjunto B? Poderia. Mas olha o que eu estou te falando aqui, ó. Que a minha função vai de A em B. Então, o domínio sempre é da onde parte. Se a tua função fosse de B em A, pode acontecer? Pode. Eu posso pegar uma função, levar os elementos de B em A. Aí quem seria o domínio? O conjunto B agora, tá? Então sempre o domínio é da onde inicia, da onde parte. Aonde chega é o contradomínio, tá ok? Certo? Então vamos pegar o exemplo dessa função aqui, desse exemplo 2, ó. Quem é a minha função? f de x igual a x ao quadrado, tá? Então eu vou pegar os elementos do domínio do conjunto A, substituir na função e calcular a sua imagem, calcular o valor numérico da função e verificar se esse valor numérico está dentro do conjunto B, ó. Entendeu? Ele me dá dois conjuntos, A e B. Então vou pegar primeiro o valor do conjunto A, primeiro valor do domínio é o 0, ó. Então, aonde tem x, eu vou colocar 0. Então vai ficar x igual a 0. Eu vou calcular, ó, x igual a 0, vou substituir aqui, vou substituir aqui. Então, a gente vai calcular o f de 0. Tá? Eu quero saber quanto a função vale, qual é o seu valor numérico quando x é igual a 0. Só calcular. Vai ficar, a função não é x ao quadrado? Vai ficar 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é igual a 0. Ou seja, o que está acontecendo aí? Quando eu tenho o elemento 0,
a imagem dá 0. Ou seja, esse 0 do domínio está indo no 0 do contradomínio, ok? Então, a imagem de 0 é 0. O valor numérico da função quando x é igual a 0 dá 0, correto? Agora, bora pegar o domínio 1, o elemento 1. Substitui na função 1 ao quadrado. Então, vou calcular quando x é igual a 1, o f de 1 vai ser 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Então, o elemento 1 do domínio está indo no elemento 1 do contradomínio. Professor, o domínio pode ser igual à imagem? Pode, depende da função. Eu estou pegando esse exemplo aqui, ó. Mas eu poderia pegar esse exemplo também aqui, tá? Mas aí fica como exercício para vocês calcular o valor numérico dessa função aqui, usando esses mesmos valores aqui, tá? Bom, por último, ó, quando o x é 2, ó, sempre lembra, os elementos do conjunto A do domínio é o x. O f de x ou y é o elemento B, tá? Então, quando o x é 2, ó, o f de 2 é igual, substitui, 2 ao quadrado, 4. Então, o elemento 0 está indo no 0, o elemento 1 está indo no 1 e o elemento 2 está indo no 4. Quem é que faz isso? Essa função aqui, ó, x ao quadrado. Ok isso aí, pessoal? Alguma dúvida, pergunta, curiosidade? Ok. Certo? Então vamos lá. Bom, aqui a gente tem a representação que a gente chama de diagrama de Venn, tá? Do conjunto A, do conjunto B, do domínio, da imagem e do contradomínio. Por exemplo, digamos que você tenha os conjuntos A, 0, 1, 2, 3. E o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? E nesse diagrama, ele está me dizendo, olha só, o formato desse diagrama aqui, pessoal, representa uma função para a gente? Sim ou não? Olhando para o diagrama, você pode me dizer se isso é função ou não? O que vocês acham? É uma função. É uma função. Por quê? Cada elemento do domínio tem uma única imagem, tem uma única correspondência, tá? Então, isso aqui é função, correto? Agora, o conjunto A é o domínio, ó. 0, 1, 2 e 3. Então, se eu te perguntar qual o domínio da função, você vai me dizer aqui, ó. É o conjunto A. 0, 1, 2 e 3. Mas lá para frente a gente não vai falar de conjunto A nem conjunto B, tá? A gente vai falar de reais, porque isso aí a gente vai trabalhar com funções reais, com números reais, certo? Se eu te perguntar qual é o contradomínio da função, você vai responder, é o conjunto B. Quem é o conjunto B? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Conjunto A é o domínio, conjunto B é o contradomínio. Agora, se eu te pergunto qual a imagem da função, aí você vai responder, a imagem da função são os elementos do conjunto B que estão em correspondência com os elementos do conjunto A. Tá? Então, no caso aqui, ó, o 0 está com 0, o 1 está com 2, o 2 está com 4, o 3 está com 6. Ou seja, o 0 é a imagem do 0, o 2 é a imagem do 1, o 4 é a imagem do 2, o 6 é a imagem do 3. Então, a nossa imagem é quem? 0, 2, 4 e 6. Ok? Então, a gente já sabe identificar domínio, contradomínio e a nossa imagem. Certo? Ok? Bom, feito isso, há alguma dúvida até aí? Pergunta. E aí a gente já vai entrar no outro tópico já. A gente já sabe identificar uma função, já sabe definir uma função, já sabe identificar o domínio da função, né, no diagrama,
no conjunto, já sabe identificar o contradomínio e já sabe identificar a nossa imagem, correto? Agora a gente vai ver os tipos de funções, tá? A função, pessoal, o primeiro tipo de função que a gente vai analisar é se a função é par ou ímpar, tá? Primeiro, quando é que uma função é par, tá? Então, olha só, você vai dizer que uma função é par quando acontecer isso aqui, ó. O f de x é igual ao f de menos x. Como assim, professor? Tá? Você tem a função, olha lá. Digamos que você tem essa função aqui, ó. F de x igual a x quadrado mais 2. Eu quero saber se essa função aí é par. Tá? Como você vai identificar se ela é par? Você vai pegar, ó, dois valores simétricos. Como assim simétrico, professor? Se você pegar o x, o simétrico dele é menos x. Se você pegar, por exemplo, 2, o simétrico de 2 é menos 2. Se você pegar 3, o simétrico de 3 é menos 3. Só que a gente vai fazer isso de forma geral. Por quê? Pode acontecer de para uns valores dar certo e para outros não. Para ela ser par, tem que dar certo para todo mundo, tá? Então, por isso que a gente vai pegar um x, ó. A gente vai pegar x e menos x. Esse x pode ser qualquer número, pessoal. Qualquer número real, correto? Então, olha só. A minha função é x ao quadrado mais 2, certo? Então, bora substituir aqui, ó. Bora pegar x. Então, olha só. Você pegar o x, ó, vai ficar x quadrado mais 2. X ao quadrado é x quadrado, ó, mais 2. Tá? Agora, bora fazer com menos x, ó, que é o oposto de x. É o simétrico de x, né? Menos x. Então, f de menos x é igual. Qual é a função, né? X quadrado mais 2? Então, agora vai ficar menos x ao quadrado, ó, mais 2. Aí, olha só. Menos x ao quadrado, base negativa, expoente par, potência positiva. Ó. Menos x ao quadrado é a mesma coisa que menos x vezes menos x. Aí você faz jogo de sinal. Menos com menos, mais. Então, menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Ó. Mais 2 você conserva. Então, você percebe que com x, a função é x quadrado mais 2, ó. Ok? Com menos x, a função também é x quadrado mais 2. Ó. Então, tanto faz você pegar um valor positivo ou um valor negativo, a função é a mesma. Ó. Quando isso acontecer, você vai dizer que é uma função par. Tá? Então, a função é par quando você tem valores simétricos e a função continua a mesma. Ok isso aí ou não? Alguma dúvida? Pergunta? Tranquilo? Tranquilo. Você pode testar com valores também, tá, pessoal? Como eu disse, daqui a gente fez de forma geral, tá? Mas, por exemplo, só não pode testar alguns valores? Pode. Por exemplo, pega 2, né? Joga aqui, ó. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 2, 6. Daria 6, né? Se você pegou 2, você tem que pegar o menos 2. Joga menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. Mais 2, 6. Olha só. Tanto faz o 2 e o menos 2 vai dar 6. Ou seja, tenho dois valores diferentes, dois domínios, só que eles têm a mesma imagem. Quando isso acontece, ó, que é o que aconteceu bem aqui, ó. Olha lá. O 1 e o 2, ó, tem a mesma imagem, ó. Tá? Quando isso acontecer, no caso, só que aqui não é simétrico, tá? No caso da função par, tem que ser simétrico. No caso, 2 e menos 2, 3 e menos 3, 1 e menos 1. Quando você pegar dois valores simétricos e verificar que esses valores simétricos têm a mesma imagem, você está diante de uma função par. Ok? Olha o gráfico dessa função. Ó. Mais lá para frente eu vou falar de gráfico, tá? Mas como é que a gente constrói o gráfico, professor? Bora voltar aqui na tabela. Basta pegar os valores, ó,
e plotar aqui no plano cartesiano, ó, fazer esses pontinhos, ó. 1 e 15, marca o ponto. 2 e 25, marca o ponto. 3 e 30, marca o ponto. Aí depois só une os pontos, ó. Isso aí é fazer o gráfico, tá? No caso aqui eu tenho o gráfico dessa função aqui, ó. X² mais 2. Dá esse gráfico, ó. Mas lá para frente a gente vai aprender a fazer gráfico. Isso aqui é chamado de parábola, tá, pessoal? O gráfico da função do segundo grau. Vou explicar mais lá para frente, tá? Só que olha lá, se você observar no gráfico a função par, o que acontece, ó? Olha só, ela é tipo como, em relação ao zero aqui, ó, é como se ela fosse um espelho, ó, né? Olha, para cá tá os números positivos, para cá tá os números, o x negativo. Só que é como se você pegasse e rebatesse de um lado para o outro, ó. É como se bem aqui tivesse um espelho, né? Isso aí é uma característica da função par, tá? Que é justamente o que eu falei para vocês, ó. Se vocês pegarem o x positivo, ó, vai dar as suas imagens. Se você pegar o x negativo, que é o simétrico, vai dar a mesma imagem, ó. Ó, por exemplo, ó, 2 deu quanto? 6, ó. Menos 2 também dá 6. Ok? Quando isso acontecer, você está diante de uma função par. Correto? Tudo tranquilo até aí? Sem problemas? E quando eu tiver uma função ímpar, o que vai acontecer no caso da função ímpar? Você vai fazer a mesma coisa. Vai pegar dois valores simétricos, x e menos x. Só que na função par, repara que você pega um x e um menos x, as funções dão iguais, ó. Na função ímpar, não. Se você pegar um x e um menos x, as funções vão dar diferentes, ó. As funções vão dar simétricas, ó. Tá? Quando isso acontecer, você está diante de uma função ímpar. Como assim, professor? Quando é que eu vou ter uma função ímpar? Quando f de x, ó, for igual a menos o f de menos x, ó. Quando ela der assimétrica, tá? Então, por exemplo, digamos que você tenha a função aqui, ó, f de x igual a x. Correto? Vamos pegar x e menos x, fazer de forma geral. Bom, se eu pegar o x substituindo no x, ó, vai dar x. Agora, se eu pegar menos x e substituir no x, ó, vai dar menos x. Ou seja, quando eu tenho x, a função dá x. Quando eu tenho menos x, a função dá menos x. Bora fazer com números. Bora fazer com números para melhorar. Pega dois números aí. 2 e menos 2. Se você pegar o x2, ó, substitui aqui f de 2 igual a 2. Ó, tua função vai dar 2. Agora substitui menos 2. Se você jogar menos 2 na função, vai dar menos 2. Ou seja, quando o x é 2, a função é 2. Quando o x é menos 2, a função é menos 2. Ou seja, a função f de x é igual a menos a função, o f de menos x. Ok? Quando isso acontecer, você está diante de uma função ímpar. Ok até aí? Alguma dúvida, pergunta, curiosidade? Tranquilo? Dúvidas? Então, é como se a função par, você, no caso, faz o gráfico, né? Ele cria um espelho para o outro lado, usando x e menos x. Isso. E quando a função é ímpar, você vai além do zero, ali, vai para o número negativo, dentro do próprio x. Isso, né? vai dar um número, vai pegar aqui as imagens negativas, ó. Ah? Ele não vai para o y, ele continua no x e vai para o negativo. Ele vai para o y negativo, ele desce, ó. O y negativo aqui, ó. Quando a função é par, ó, você pega o x positivo, o y dá positivo. Tá?
Aí x negativo, o y dá positivo. Tá ok? Tá? Na ímpar, ó, o que acontece? X positivo, y positivo. X negativo, y negativo. Tá ok? Tá? É como se fosse um espelho, mas só que para esse lado daqui, ó. Tá? O simétrico. Ok? Então, quando isso acontecer, você está diante de uma função par. Certo? Agora, olha lá. Um outro tipo de função é a função injetora. Tá? Quando é que eu tenho uma função injetora? Olha só. Uma função f de a em b, tá? Será injetora se e somente se elementos distintos pertencentes ao domínio, ou seja, elementos diferentes pertencentes ao domínio, vão ter imagens diferentes no contradomínio, tá? Olha só, de novo, quando é que eu tenho uma função injetora? Se você pegar dois elementos diferentes no domínio, ele tem que ter imagens diferentes no contradomínio. Quando isso acontece, você está diante de uma função injetora. Por exemplo, o elemento 1 aqui, ó, tem imagem 4. O elemento 2 tem imagem 5. 1 é diferente de 2. O 4 é diferente de 5. Correto? Então, quando os elementos do domínio têm imagens diferentes, você vai chamar isso aí de função injetora. Ok? Certo? Olha esse exemplo B aqui, ó. O 1 tem imagem 4. O 2 também tem imagem 4. Só que 1 é diferente de 2 e 4 é igual a 4. Ou seja, isso aqui é uma função? É uma função. Só que ela é injetora? Não, ela não é injetora. Ok? Tá entendido quando você está diante de uma função injetora? Tranquilo? A injetora, então, é sempre 1 para 1. Né? Isso. Elementos diferentes, imagens diferentes. Certo? Então, olha só. Nessa primeira aqui que eu falei, né? É uma função injetora, tá? Pois cada elemento do domínio possui imagens diferentes. E a outra não é injetora, porque o elemento 1 e 2 do domínio tem a mesma imagem. Certo? E quando a função for sobrejetora? Olha só, a gente já viu função par, função ímpar e função injetora. Vai gravando os nomes aí, tá? Então, função par, função ímpar e função injetora. Percebe que vai acumulando, então tem que gravar, tem que estudar, tá ok? Então, quando é que ela vai ser sobrejetora? Olha lá. Uma função f de a em b será sobrejetora se e somente se, ó, o seu conjunto imagem for igual ao contradomínio. Olha só, o que é o contradomínio de uma função? É o conjunto B, ó. É todo o conjunto, independente se tem correspondência ou não. O que é a imagem? A imagem são os elementos do conjunto B que estão em correspondência com o conjunto A. Se acontecer, pessoal, do contradomínio da função ser igual à sua imagem, você está diante de uma função sobrejetora. Ok? Como assim? Olha lá, olha esse exemplo A aqui, ó. Você tem o conjunto A, que é o nosso domínio, 1, 2, 3 e 4, ok? Conjunto B é o nosso contradomínio, 1, 2 e 3. Mas você percebe que a nossa imagem, todo o conjunto B, ele está em correspondência com o conjunto A. Ó. Né? Ó, o 1 está em correspondência com 1, o 2 está em correspondência com 2, o 3 está em correspondência, o 2 está em correspondência com 3 e o 3 está em correspondência com 4. Então, todos os elementos do conjunto B estão em correspondência, ou seja, quem é o contradomínio? 1, 2, 3. Quem é a imagem? Também 1, 2,
3. Então, você percebe que a imagem é igual ao contradomínio. Quando isso acontecer, você está diante de uma função sobrejetora. Tá? Essa letra A aqui, pessoal, ela é injetora? Sim ou não? Não. Por que não? Porque dois elementos do domínio estão compartilhando uma imagem. Isso. Elementos diferentes do domínio têm a mesma imagem. É função? É. Mas é injetora? Não. Ok? Mas ela é sobrejetora. Por que ela é sobrejetora? Porque a imagem é igual ao contradomínio. Correto? Olha a letra B aqui, ó. Quem é o domínio? 1, 2 e 3. Contradomínio, 1, 2, 3 e 4. E a imagem? 1, 2 e 3. Neste caso aqui, a imagem é diferente do contradomínio. É uma função? É. Mas ela é sobrejetora? Não. Ela não é sobrejetora. Ela seria o que aqui, pessoal, essa letra B? Que tipo de função? Hein? Relação? Não, é uma função, é uma relação e é uma função. Mas que tipo de função seria essa letra B aqui, ó? A letra A é sobrejetora, né? Porque a imagem é igual ao contradomínio. Mas a letra B seria o quê? Que tipo de função? Sobrejetora eu já sei que não é. Por que ela não é sobrejetora? Porque a imagem é diferente do contradomínio, ó. O contradomínio tem 1, 2, 3 e 4. A imagem só é 1, 2, 3. Então ela não é sobrejetora. Ela é o quê? Ela é injetora? Injetora, perfeito. Por que ela é injetora? Elementos diferentes do domínio têm imagens diferentes. Ok? Certo? Então a gente já sabe injetora, sobrejetora. E professor, e agora? Bijetora. Quando é que uma função é bijetora? Olha só, pessoal, ela vai ser bijetora quando ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ou seja, ela vai ser bijetora quando cada elemento do domínio, elementos diferentes do domínio, tiverem imagens diferentes e o conjunto imagem for igual ao contradomínio, que é o que está acontecendo aqui, ó. O elemento domínio 1, 2, 3 são diferentes. 1 é diferente de 2, é diferente de 3. As imagens também são diferentes, ó. 4 é diferente de 5, é diferente de 6. Ok? Então é uma função injetora. Ela é sobrejetora? É, porque a imagem é igual ao contradomínio. Ó. Contradomínio 4, 5, 6. Imagem 4, 5, 6. Então ela também é sobrejetora. Se ela é injetora e ela é sobrejetora, ela vai ser bijetora. Ok isso aí ou não? Alguma dúvida até aí? Pergunta? Professora Ana Paula, muitas perguntas aí, participação dos alunos. Como é que estamos? Oi, Wagner. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Só alguns alunos me procuraram, alunas me procuraram no grupo. Uma delas está aqui também no chat, né? A Geisa. Relatando a preocupação de estar assistindo a aula, mas não estar matriculada. Aí eu já passei uma mensagem para a professora Chilmara e estou aguardando. Ela tem um retorno, mas quem me procurou no privado, eu estou dizendo para manter, assistir as aulas direitinho, né? Se tiver dúvida, mandar as dúvidas para você. Basicamente é isso, assim. E o pessoal que não está conseguindo o acesso ao SIG é porque não está cadastrado na disciplina, só em química, né? Estou preocupada porque são alunos que estão na lista para ambas as disciplinas e que só conseguiram acesso no SIGA para química, elementos de química geral e não para elementos de matemática. Mas eu estou aguardando a professora Chilmara responder, tá? Pois isso aí é importante. Mesmo que não esteja matriculado, mas isso aí vai se resolver, mas é importante assistir às aulas, tá, pessoal?
Isso, a Geisa explicou que ela entrou um pouquinho mais tarde por conta da filhinha que ela tem, né, uma bebê, mas ela está presente, ela interagiu aqui no chat, tá? Ok. Aí a professora Chumara vai resolver essa questão aí da matrícula o mais rápido possível. Tá? Mas o importante é assistir às aulas, fazer as atividades, tá? E aí a matrícula deixa para a coordenação que vai solucionar esse probleminha aí. Ok? Dúvidas, perguntas? Como é que tá? Tá tranquilo? Ou tá complicado? Quem quer perguntar alguma coisa aí, pode perguntar. Diga. Levantou a mão aqui, ó. Nanasos, né? É isso? Pode perguntar. Bom, aqui no chat aqui o pessoal participando, né? Mas se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Alguém levantou a mão aqui. Vai perguntar? Não? Não saiu o áudio. Acho que o Nanase está com problema no áudio, né? Mas pode escrever aqui, ó, no chat aí que a gente responde, tá? Se tiver problema no áudio. Bom, vamos lá. Então a gente já sabe o que é uma função par, a gente já sabe a definição de uma função, tá? Já sabe o que é uma função, diferença entre função e relação, já sabemos calcular o valor numérico de uma função, tá? Já sabemos classificar uma função quando ela é par, quando ela é ímpar, quando ela é injetora, sobrejetora e bijetora. Agora, um outro tipo de função, pessoal, muito importante, é a nossa função composta, tá? Como assim, professor, fazer função composta? Função composta é você fazer a composição, você tem duas funções, fazer a composição dessas funções. Mas para que serve isso aí? Olha só, digamos que você tem um conjunto A, conjunto B e um conjunto C, tá? Então, a função f vai pegar os elementos do conjunto A, levar no conjunto B, ó. É isso aí que a função vai fazer, né? Pega os elementos do domínio, leva na sua imagem, tá? Aí vem outra função, uma função G, vai pegar esses elementos do conjunto B, que é a imagem do conjunto A, levar no outro conjunto C, ó. Olha só o que está acontecendo. Vou pegar esse X, ele vai ser transformado em f de x. Vou pegar esse resultado e levar no outro conjunto. Ok? Então, eu estou fazendo dois caminhos aí. Tá? Como, por exemplo, digamos que você queira fazer uma viagem, tá, entre duas cidades. Ok? Então, você sai de uma cidade A e quer ir para uma cidade C. Tá? Só que para você ir de A até C, você tem que passar por aqui, ó. Tem que passar por B. Entendeu? Então você tem que fazer uma escala aqui, ó. Só que aí é como se você fosse pegar dois ônibus. Você pega um ônibus para ir de A até B, né? E depois pega um outro ônibus para ir da cidade B até a cidade C. Ok? Ou seja, você pegou dois ônibus, você pegou duas conduções, tá? Mas olha só, será que eu posso fazer esse trajeto aí de A, da cidade A até a cidade C, sem passar pela cidade B? Será que eu posso fazer isso? Posso, né? Se eu não quiser ir de ônibus, eu posso pegar um avião que sai da cidade A, vai direto para a cidade C, sem passar aqui pelo meio, ó. Entendeu? Tá? Então, em vez de eu pegar dois ônibus fazendo essa escala em B, eu vou pegar uma condução direto até a cidade C. Esse cara que faz essa condução direto, ela é chamada função composta.
tá? Eu vou pegar as duas funções f e g e vou unir elas, vou compor, vou fazer a composição. Isso vai me dar uma nova função. E essa nova função vai ser responsável para sair de A até C direto. Tá ok? Certo? Isso aí é a nossa função composta, tá? A gente vai aprender a montar a função composta. Então, a função f sai de A a B, função g de B a C, só que a função composta vai levar de A até C direto. Tá? É como se eu pegasse uma função e jogasse dentro da outra. Ó. É o caso aqui, ó. Função g, f de x. Ó. Então, eu peguei a função f, joguei dentro da função g. Ó. Isso aqui é a nossa função composta. Ok? Certo? Como é que funciona? Olha só. Bora pegar esse exemplo aqui. Ó. Digamos que você tem no conjunto A, menos 1, 0 e 1. Tá? Conjunto B, 2, 3 e 4. E o conjunto C, 4, 9 e 16. 3 conjuntos. Tá? E agora a gente vai considerar as seguintes funções. Eu vou pegar uma função f, que essa função f ela vai pegar os elementos de A e levar nos elementos de B. Quem vai fazer esse trajeto? A função f. Quem é a função f? X mais 3. Ok? Tá? Aí a função g vai pegar os elementos de B, levar nos elementos de C. Quem é que vai fazer esse trajeto? A função g. Quem é a função g? Y ao quadrado. Tá ok? Tá? Então a função f vai de A em B e a função g vai de B em C. Tá? Então vamos calcular. Bora primeiro aqui pegar a função f, ó, x mais 3, a função f. Quem são os elementos de x? Menos 1, 0 e 1. Vamos calcular. F de menos 1. O que a gente está calculando aqui? Está calculando o valor numérico, né? Então, f de menos 1. Aonde tem x, você vai colocar menos 1. Então, menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 igual a 2, ó. Tá ok? Então, menos 1 tem a imagem 2, ó. Tá ok? Só que esse 2 agora vai sair do B para C. Mas quem é que faz esse trajeto? É a função y ao quadrado. Ó. Então, você vai pegar 2 ao quadrado igual a 4. Então, esse 2 aqui vem no 4. Ó. Correto? Então, olha só, eu saí de menos 1, fui até 2 através da função f, e saí do 2, fui até 4 através da função g. Mas será que tem como eu sair do menos 1 e ir direto para o 4 sem passar por b? Tem. Quem é que vai fazer isso? A nossa função composta, tá? Que eu vou já mostrar. Agora, bora pegar o elemento 0. Ó. Calculo f de 0. 0 mais 3, 3. Então, eu saí do 0, fui até 3. Ó. Agora, esse 3 vai sair do B. Joga aqui, ó. 3 ao quadrado, 9. Então, 3 vai até o 9. Mas será que tem como sair do 0 e até o 9 direto? Tem. Quem é que vai fazer isso? A nossa função composta. Ok? Então, a função composta ela não vai precisar de duas funções. Vai precisar só de uma. É você pegar as duas funções e fazer a composição. Correto? Bora pegar o último elemento aqui do A, que é 1. Joga aqui, ó. 1 mais 3 igual a 4. Então, o 1 está indo no 4. Ó. Aí pega o 4 e joga na função g. 4 ao quadrado, 16. Então, 4 está indo no 16. Ah, professor, mas se eu não quisesse ter esse trabalho aqui de passar pelo B, tem como eu ir do A para o C? Tem. É a nossa função composta. Ó. Como é que a gente vai fazer isso, então? Olha só. Eu quero sair do A e ir direto a C, sem passar pela função B aqui, ó.
tá? Eu quero ir direto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a nossa função composta, ó. Vou chamar aqui de h de x. Mas o que é a função composta? Como eu disse, é você pegar uma função, jogar dentro da outra. Ó. Quem é a função f? Ó? X mais 3. Quem é a função g? Y ao quadrado. Lembra que esse f de x é o mesmo y, tá? Então, no lugar desse y, eu vou colocar a função f. Vou pegar a função f, jogar aqui dentro. Ó. Então, quem é a função f? Que é o y, x mais 3. Então, a gente vai pegar, ó, calcular a função composta. Estou chamando de h, que na verdade é a função g, f de x. Quem é a função g? Y ao quadrado. Mas quem é a função f? X mais 3. Então, se você for jogar dentro da função, ó, vai ficar x mais 3 ao quadrado. Esse x mais 3 ao quadrado é a função responsável para sair de A, levar direto a C, sem passar por B. Tá ok isso aí ou não? Alguma dúvida aí? Pergunta? Curiosidade? Entendeu como calcula aqui a função composta? Só você jogar uma dentro da outra. Ó. Repetindo, ó. A minha função f é x mais 3. A minha função g é y ao quadrado. Então, no lugar desse y aqui, ó, eu vou jogar x mais 3. Então, vai ficar x mais 3 ao quadrado. É a nossa função composta. Agora, bora verificar se realmente ela leva de A a C, né? Quem são os elementos de A? Ó? Menos 1, 0 e 1. Bora substituir. Menos 1 mais 3 ao quadrado. Menos 1 mais 3 dá 2. 2 ao quadrado, 4. Olha lá. Menos 1, 4. Jogo 0. 0 mais 3 ao quadrado. 0 mais 3, 3. 3 ao quadrado, 9. Então, 0, 9. Joga 1. 1 mais 3 ao quadrado. 1 mais 3, 4. 4 ao quadrado, 16. Então, aqui, ó, 1, 16. Então, estou saindo de A até C sem passar pelo B. Quem faz isso? A nossa função composta. Tá ok isso aí ou não? Alguma dúvida aí, pessoal? Pergunta. Curiosidade. Tranquilo. Dúvidas? Sim ou não? Não tem dúvidas? Tranquilo, né? Certo? Então, último passo. Oi? Perguntar? Não, tá. Então, nosso último passo aqui, ó, é a nossa função inversa. Tá? Então, a gente já aprendeu a calcular a função composta. Pode perguntar, professor, aqui a gente pegou a função f, jogou dentro da g. Aí eu saí de A até C. Sim. Eu não poderia fazer o contrário? Jogar a G dentro da F? Pode. Só que aí você iria sair de C até A. Seria o contrário. Tá ok? Mas pode ser feito também. Então, no lugar desse x aqui, você iria jogar y ao quadrado. Tá? Bom, e a nossa função inversa? Tá? Então, olha lá. Seja a função f de A em B bijetora. Olha lá. Quando é que uma função é bijetora? Vamos lá. Lembra aí. Quando é que uma função é bijetora? Já acabou de ver, lembra? Para ela ser bijetora, ela tem que ser injetora e tem que ser sobrejetora. Quando é que ela é injetora? Ela é injetora quando elementos diferentes do domínio têm imagens diferentes. E ela é sobrejetora quando o conjunto imagem, olha, o conjunto imagem, ó, é igual ao contradomínio.
Então aqui, ó, elemento diferente, imagem diferente. Injetora. Imagem igual ao contradomínio sobre injetora. Aqui, ó, elemento diferente do domínio tem imagens diferentes. Tá? Injetora. Imagem igual ao contradomínio sobre injetora. Se ela é injetora e sobre injetora, a função é bijetora. Tá? Então, condição para calcular a função inversa. Você só vai ter função inversa se a tua função for bijetora. O que é função inversa, professor? Olha lá, função direta você sai de A a B. A inversa tem que sair de B para A. Tá? Então, direto A para B. Inversa B para A. B para A. Tá ok? Só que uma função ela só tem inversa quando a função ela for bijetora, ou seja, ela for injetora e sobrejetora. Tá ok? Então, por exemplo, vamos considerar o conjunto A, ó, menos 1, 3, 7 e 11. Ó. Menos 1, 3, 7 e 11. O conjunto B, 0, 4, 8 e 12. Então, a minha função f leva o menos 1 no 0, o 3 no 4, o 7 no 8, o 11 no 12. Tá? Eu já verifiquei que ela é injetora e sobrejetora. Logo, ela é bijetora. Se ela é bijetora, ela tem uma inversa. Ela vai ter uma função que vai fazer o contrário. Ela vai levar o 0 no menos 1, o 4 no 3, o 8 no 7, o 12 no 11. Tá? Então, se a tua função é bijetora, ela tem uma inversa. Tá? E olha só, o que, que você percebe? Aqui na letra A, quem é o domínio aqui, pessoal? Na letra A. Fala aí para mim quem é o domínio, quem é o contradomínio, quem é a imagem. Quem é o domínio aqui na letra A? Fala aí para mim. Menos 1, 3, 7 e 11. Ok. O contradomínio. 0, 4, 8 e 12. Imagem. 0, 4, 8 e 12. Isso é a função direta. Agora, fala para mim aqui na função inversa quem é o domínio. Quem é o domínio da função inversa? É o contradomínio da função da primeira. Isso. É o contradomínio ou a imagem, né? Da função. Tu percebe, ó, que o domínio da função direta, né? Ela vai ser igual, tá? Ó, o domínio da função direta, ela vai ser igual à imagem, tá? Da função inversa, ó. Então, o domínio aqui da função direta é o conjunto A, tá? E a imagem é o conjunto B aqui, ó. Na função inversa, essa imagem vai virar o domínio, ó. E o domínio vai virar a imagem, ó, tá? Então, há essa troca aí, tá ok? Então, aqui, ó, função direta, domínio, imagem. Função inversa, esse domínio aqui, ó, vira imagem e a imagem vira domínio, correto? Ok? Só que bora aprender agora a calcular essa função inversa, né? Como é que a gente calcula a função inversa? De novo, você só pode calcular uma função inversa se a tua função ela for bijetora, ou seja, injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá ok? Então, por exemplo, olha esse exemplo aqui, ó. Vamos calcular a função inversa da função bijetora. Opa, ele já está me dizendo que a função é bijetora, então não precisa eu me preocupar. Se ela é bijetora, é porque ela assume uma inversa. Qual é a função? Y igual a 2x menos 1. Lembra que esse y eu posso chamar de f de x também, tá? Mas aqui a gente vai chamar de y porque a gente vai trocar. Então, eu quero calcular a função inversa de y igual a 2x menos 1, ó.
tá? Pessoal, como é que a gente calcula a função inversa? Lembra que na função inversa, o que é domínio vira imagem, o que é imagem vira domínio, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Olha só, a gente vai trocar x por y. O que é trocar x por y? É trocar domínio e imagem. Olha só, aqui, ó, domínio vira imagem. Isso aqui é x, isso aqui é y. Então, é você trocar. O que é domínio vira imagem, o que é imagem vira domínio. Então, para você calcular a função inversa, o que você vai fazer? Você vai trocar as variáveis x e y. Aonde tem y, aqui eu vou colocar x, aonde tem x eu vou colocar y. Vou trocar, tá? Então, como é que vai ficar? Olha a tua função, y igual a 2x menos 1. Trocando, como é que fica? X é igual a 2y menos 1. Tá ok isso aí ou não, pessoal? Alguma dúvida aí, pergunta? Tá ok essa troca aí? Tá? Por que você faz essa troca? Para calcular a função inversa, tá? Então, de novo, a minha função é y igual a 2x menos 1. Vou trocar, ó. Então, vai ficar no lugar do y, x igual a 2, no lugar do xy. Então, x igual a 2x menos 1. Então, a minha função, que era y igual a 2x menos 1, ela virou x igual a 2y menos 1. Tá ok? Feito essa troca, você vai calcular o y, porque é o y que é a nossa função, tá? Então, olha só, x igual a 2x menos 1. Esse menos 1 está negativo, eu vou passar para o outro lado, ele vai positivo, né? E já vou inverter aí, tá? Então, vai ficar, ó, tá negativo, passo para cá positivo. E já inverto, tá? Então, 2y é igual a x mais 1. E esse 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo, ó. Então, y é igual a x mais 1 sobre 2. Essa aqui é a função inversa dessa, pessoal. A minha função é y igual a 2x menos 1. A inversa vai ser x mais 1 sobre 2. Ok? Tá? Então, essa aqui é a inversa dessa. Tá entendido aí como é que calcula a inversa? Basta você trocar x por y e depois isola o y. Correto? Certo? A gente for visualizar aqui no gráfico, olha só. A gente vai aprender a fazer gráfico depois, tá? Essa reta bem aqui, ó, é a função 2x menos 1, ó. Tá? E essa outra reta aqui, ó, é a inversa, ó. É x mais 1 sobre 2, ó. Ok? Percebe que elas se cruzam, ó. Mas é como se elas fossem aqui, ó. Elas cortassem aqui. Nesse ponto aqui, ó, passa uma bissetriz. O que é bissetriz? É uma reta que corta os quadrantes aí ao meio, ou corta o ângulo ao meio, né? No caso aqui, ó, tá? Você tem a função direta e você tem a função inversa. Você percebe aqui, ó, uma reta entre elas, é como se fosse simétrico, tá ok? Que é a função direta e a nossa função inversa, tá? Mas lá para frente eu vou mostrar como a gente faz um gráfico dessa função, desse tipo aí, ok? Alguma dúvida, pergunta aí, pessoal? Curiosidade? Tranquilo, sem problemas. Temos dúvidas? Deixa eu voltar aqui. Alguma dúvida aí na aula de hoje? A aula de hoje foi mais para a gente classificar a função, definir função, tá? Os tipos de funções. Na próxima aula a gente já vai verificar as aplicações dessas funções aí, tá? A gente vai definir o que é uma função do primeiro grau, o que é uma função do segundo grau, o que é uma função do terceiro grau, exponencial, racional, e a gente vai ver algumas aplicações também, tá? A aula de hoje foi mais para a gente construir o conhecimento de função. Depois a gente vai ver as funções aplicadas aí nas ciências biológicas, tá? Alguma dúvida, pergunta, curiosidade?